Olá, no ar, programa Saúde e Consciência. No programa de hoje vamos falar sobre envelhecimento. Mas quando se fala em envelhecimento, automaticamente se pensa em qualidade de vida. E para se ter uma boa qualidade de vida, um importante item é a alimentação. A alimentação inadequada, com um consumo insuficiente de frutas e vegetais, pode ocasionar prejuízos cognitivos, o que acaba comprometendo a memória, principalmente da população idosa. É o que mostra os resultados das pesquisas desenvolvidas pela nutricionista Vivian Francelli França, professora pesquisadora da Universidade Paranaense, que eu tive a honra de entrevistar. É daqui a pouco, não saia daí. Professora Vivian, é um prazer imenso tê-la em nossos estúdios para falar sobre um assunto que é tão importante. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite, Evelyn. Professora, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador sobre como, de fato, esse consumo alimentar inadequado pode acabar afetando, prejudicando a cognição e que, no final das contas, a gente acaba tendo um prejuízo de memória. Então, assim, as frutas e as hortaliças, de um modo geral, que nós podemos englobar os vegetais verdes, folhosos e também os legumes, como cenoura, abobrinha, beterraba, são alimentos que apresentam na sua composição nutrientes importantes, né, que vão dar um suporte à função cognitiva, mas também outras substâncias que não são nutrientes, né, reconhecidamente, mas que vão exercer um papel importante. Então, entre eles, né, as vitaminas, né, vitamina A, vitamina B, dentro do complexo B existem vários tipos de vitamina C, a vitamina E e outras vitaminas de um modo geral. E além disso, hoje nós conhecemos os componentes que são considerados como antioxidantes. Então, eles também exercem um fator de proteção para a cognição. De fato, né, o assunto antioxidante é uma coisa que chama muita atenção porque ele está relacionado não só com os processos cognitivos, mas como beleza também, né? Própria questão do envelhecimento, da estética, enfim, e que acaba sendo bastante interessante o consumo desses alimentos. Que alimentos são ricos em antioxidantes que a população poderia ingerir com esse propósito? Então, nós temos, por exemplo, os alimentos que apresentam beta-caroteno, que são de coloração amarelo-alaranjado, os verdes escuros, eles acabam tendo uma excelente quantidade, né, de beta-caroteno que exerce um papel antioxidante também no organismo. De um modo geral, os alimentos, a partir dos seus pigmentos, como por exemplo a antocianina, que está presente nos alimentos de coloração mais roxa, como a uva, seria um bom alimento também, né, que teria uma boa concentração também de antioxidantes. Outros alimentos de coloração vermelha, né, também pela presença do licopeno, também exerce um papel importante, né, com essa função antioxidante, e que não só os benefícios serão estendidos na questão da cognição, mas como a outros vários aspectos também que se relacionam à saúde, né? Não é somente a alimentação que vai estar relacionado a isso, como você mesmo acabou de exemplificar. Isso. Mas o que mais poderia contribuir? O que acontece nesse envelhecimento do indivíduo que acaba prejudicando, acaba ocasionando um prejuízo de memória e que esses nutrientes, essas vitaminas, enfim, possam ser benéficas, né? Então, o envelhecimento ele é um processo natural e inevitável do organismo, né? Então, a partir dos 20, 30 anos, progressivamente o organismo ele entra em envelhecimento. Existe a partir dos 60 anos, geralmente
a idade que é demarcado o processo de envelhecimento, mas na verdade ele é um processo contínuo. Mas quando a gente fala, por exemplo, em envelhecimento, a gente sempre pensa, né, no idoso, então a partir de 60 anos. Então existem vários fatores que se relacionam, por exemplo, com a diminuição ou com o comprometimento da cognição, que nós denominamos como déficit cognitivo, né? Então isso pode ser natural do curso do envelhecimento, mas outros fatores podem potencializar para que esse déficit ele possa, digamos assim, surgir com uma maior antecedência do que naturalmente ele poderia, né, aparecer no indivíduo como um todo. Então, por exemplo, a questão da escolaridade, a questão também do tipo de trabalho que o indivíduo vai estar exposto a maior parte do tempo, são fatores que influenciam, a idade é o principal deles, né? E posteriormente também a questão da alimentação, não só com a questão das frutas e das hortaliças, mas hoje existem estudos mostrando a questão do impacto negativo do consumo de gorduras, como por exemplo as gorduras saturadas, as gorduras trans, que são as gorduras de menor qualidade, né? Elas também estão sendo relacionadas com esse déficit cognitivo, né? Os açúcares, de um modo geral, hoje já se tem, né, alguns estudos mostrando que o excesso de açúcar também pode comprometer. Então, a alimentação, de um modo geral, a atividade física também, aquelas pessoas que ao longo da vida têm um histórico, né, de praticar algum tipo de atividade física, de exercício, alguma coisa assim, é um fator de proteção. E também, né, eu acho que uma dica importante também é sempre manter o cérebro em funcionamento, né? Então, qualquer atividade, qualquer coisa que você possa estar fazendo no seu dia a dia, que venha estimular a pessoa a pensar, a todas as funções cognitivas, isso é bem importante para manter, né, o cérebro ativo durante o processo de envelhecimento. Professora, eu gostaria que você comentasse como que foi desenvolvido o projeto de pesquisa que você chegou a esse resultado, que o consumo alimentar de frutas, determinadas quantidades de frutas e vegetais, é importante para esse processo cognitivo. Então, no ano de 2013, nós conduzimos então, né, o grupo de pesquisa, nós conduzimos um trabalho bem interessante no município de Francisco Beltrão, com uma amostra populacional representativa de idosos. Então, na ocasião, foram selecionados 405 idosos, e esses idosos, então, com o auxílio dos acadêmicos do curso de nutrição na época, eles foram visitados em seus domicílios, né, com os agentes comunitários de saúde. E nessa visita era feito um rastreio cognitivo a partir de um instrumento que nós denominamos como mini-exame do estado mental, também chamado de Minimento. Esse mini-exame é o mesmo que é utilizado para avaliar déficits cognitivos em pacientes com Alzheimer? Ele, na verdade, é um rastreio para avaliar a função cognitiva, mas ele não serve como um método de diagnóstico por si só, né? O diagnóstico do Alzheimer acabam envolvendo, né, uma complexidade maior, né, de exames. Mas ele serve para avaliar, sim, ter um impacto para avaliar se esse idoso ele está tendo uma diminuição em termos, né, da sua função cognitiva ou uma preservação. Então, ele serve realmente como um rastreio. Então, foi aplicado esse instrumento, né, nesses idosos e automaticamente investigado um pouquinho sobre a questão do consumo alimentar deles, né? Sobre o consumo de carnes com a presença de gordura, sobre o consumo semanal em termos de frutas e hortaliças. Então, algumas perguntas assim para avaliar realmente o hábito, né, que eles têm em relação ao consumo de alimentos. E aí, posteriormente, nós fizemos uma análise de associação. Então, nós conseguimos categorizar, né, com alguns pontos de corte, que a literatura acaba nos repassando, para classificar os indivíduos com preservação da função cognitiva e aqueles que apresentavam algum grau, algum déficit em relação à sua função cognitiva. E aí nós testamos, né, fizemos associação com o consumo alimentar. E aí, nesse estudo, nós identificamos que o consumo
de hortaliças durante a semana, o maior consumo de hortaliças esteve associado com, no caso, a preservação, né, dessa função cognitiva. Então, foi um resultado que nós esperávamos que isso fosse presente, né? Até porque a literatura, os estudos que nós nos baseamos são os estudos principalmente internacionais e já nos traziam um referencial, né, da importância do consumo de frutas, hortaliças, até mesmo é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, que o indivíduo tenha um consumo diário de 5 ou mais porções de frutas e hortaliças por dia. Então, no nosso estudo, nós tivemos essa associação com as hortaliças, com as frutas não. Entretanto, né, indica-se, né, que faz parte de um hábito alimentar saudável, outros estudos encontraram associação, mas a gente acaba extrapolando também para o consumo de frutas, né, esse resultado, se a pessoa consumir 5 ou mais porções entre frutas e hortaliças ao dia, de um modo geral, ela já vai ter, né, benefícios à sua saúde como um todo e em especial, né, falando da parte da saúde cognitiva. Então, nessa pesquisa que vocês realizaram, ela foi conduzida com a população idosa. A gente conseguiria extrapolar esses resultados para o indivíduo adulto saudável, ou mesmo o adolescente, a criança, enfim, né, que se ter um consumo alimentar um pouco mais saudável melhora o processo cognitivo e claro que com o processo cognitivo melhor, se melhora o aprendizado. Sim, né? com certeza. A gente conseguiria fazer esse tipo de associação? Olha, eu acredito que sim, né, que em qualquer fase da vida, se você tiver uma alimentação adequada, balanceada, com a inclusão de frutas e hortaliças, a saúde de um modo geral do indivíduo, ela tende a ser favorecida e automaticamente os processos que envolvem a cognição, né? Então, é até engraçado falar, né, quando a gente pensa na questão de envelhecimento, a gente sempre se preocupa com o idoso, mas essa questão da alimentação, ela tem que ser repensada como um processo anterior, porque a gente vai envelhecendo e quando a gente está com 60 anos, por exemplo, a gente é o reflexo daquilo que a gente, né, vivenciou nos anos passados. Então, com certeza, né, a gente poderia extrapolar os benefícios de uma alimentação, né, com a presença de frutas, hortaliças, por serem fontes de vitaminas, fibras, substâncias, né, com função antioxidante, com certeza vai ter, né, os seus benefícios à saúde em todos os ciclos de vida. Nós sabemos que a alimentação atual, né, dos jovens, enfim, até a nossa mesmo em casa, envolve o consumo de chocolates, bolachas, enfim, outros demais derivados, né? E que a gente sabe que, na verdade, esse tipo de alimento ele não traz tanto benefícios assim para a nossa saúde. De forma? Uma pessoa que substitui seus hábitos alimentares de consumo de frutas, vegetais, por esses consumos que são mais gordurosos, doces, gordura, enfim, vai ter lá para frente, né, como reflexo, um prejuízo talvez. A gente consegue fazer esse tipo de relação também? Isso, existem estudos sim que fazem essa relação, mas é importante destacar, né, que, por exemplo, o alto consumo, e é uma realidade hoje, entre a população de um modo geral, do Brasil inclusive, né? A gente costumava se referir alguns anos atrás como uma população de fora. Não, mas essa é a nossa realidade hoje, cada vez mais presente. As pessoas consumindo alimentos de alta densidade calórica, mas quando a gente vai avaliar a composição desses alimentos, eles são, em sua maioria, que apresentam uma grande concentração de açúcares, gorduras, e não é uma gordura de boa qualidade. São as gorduras saturadas, são as gorduras trans, automaticamente esses alimentos também acabam sendo ricos em sódio, né, que é extremamente prejudicial. E ao longo do tempo, né, você faz uma opção de alimento por escolha
de alimentos não saudáveis, né, e deixa de ingerir aqueles que vão ser alimentos que vão ter as vitaminas, os minerais, as fibras. Então, o reflexo disso ao longo do tempo vai surgir a partir de manifestação de várias doenças crônicas, né? Hoje, né, um dos grandes problemas em relação à saúde pública no Brasil são as doenças crônicas, como, por exemplo, a obesidade, que é a porta de entrada para inúmeras outras doenças, né? O diabetes, hipertensão, e automaticamente essas doenças elas já estão relacionadas também com a função cognitiva, né? A gente sabe que quanto maior for a carga de doenças crônicas que o indivíduo tiver, é um indivíduo que ele pode ter sim um comprometimento na sua função cognitiva por conta dessas doenças crônicas. Então, de forma indireta também, né, está tudo relacionado com a alimentação. Professora Vivian, eu agradeço muito, né, pelos comentários e as dicas que você está nos passando. Gostaria que você comentasse um pouco sobre o projeto de pesquisa que você desenvolve em seu doutorado, porque na verdade a sua pesquisa, ela iniciou lá em Francisco Beltrão, mas não terminou por ali, não é verdade? Recentemente você teve um artigo aceito e publicado na revista PLOS, uma revista internacional de grande impacto e que inclusive foi cogitado, né, que o trabalho agora será publicado numa edição especial comemorativa relacionado ao envelhecimento. Então, gostaria que você nos contasse um pouquinho dessa história. Então, Evelyn, eu entrei no doutorado no ano de 2012 com a proposta de trabalhar com envelhecimento. E aí acabei inserindo, né, dentro de um projeto maior, na Universidade Federal de Santa Catarina, a qual eu faço doutorado, dentro de um grupo de pesquisa já bem consolidado, que é conhecido como EpiFloripa Idoso, que é um estudo epidemiológico sobre as condições de saúde do idoso. Então, a princípio é um estudo longitudinal, a primeira onda dessa pesquisa, ou a primeira vez que ele aconteceu foi nos anos de 2009 e 2010 e no ano de 2013 e 2014, esses idosos que participaram do primeiro estudo novamente foram entrevistados para que a gente tenha uma linha, uma evolução, né, para avaliar como que está sendo o processo de envelhecimento desses indivíduos idosos. Isso, na verdade, é fantástico, porque uma das maiores dificuldades da pesquisa de campo, utilizando pacientes humanos, né, é esse retorno do paciente para a pesquisa. Exato. E como que vocês conseguem isso lá? Então, existe um grupo de pesquisa, né, como foi dito, bem consolidado. Nós estávamos, em média, em torno de 20 pessoas trabalhando entre mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, professores dos cursos de nutrição, da medicina, da farmácia, da educação física, em prol desse projeto. Então, a princípio, a nossa amostra populacional de idosos, né, foi de 1.700 e alguma coisa de idosos, Nossa, né? Um número expressivo. E só que nessa segunda onda, até por questões de mudança de endereço, alguns indivíduos que não foram localizados e outras situações, nós conseguimos recrutar e fazer as visitas nos domicílios de idosos de 1.197 pessoas, né? Então, haviam pessoas que foram contratadas, inclusive, para essa função, né, de entrevista, e também, da mesma forma, era avaliado um contexto de informações, mas especificamente para o meu doutorado era aplicado também um instrumento que é o mini-exame do estado mental e ao mesmo tempo investigado a questão do consumo alimentar, sobre o consumo de frutas, hortaliças, carnes gordurosas, o consumo de açúcares, tudo isso para poder fazer uma associação com a função cognitiva. Então, o artigo, né, graças a Deus, foi publicado, né, no mês de fevereiro na revista PLOS One, e ele realmente mostrou assim, um resultado que nós esperávamos também que isso pudesse acontecer, que foi que o consumo diário de 5 ou mais porções de frutas e hortaliças ao dia esteve associado com uma melhor cognição entre as mulheres idosas, né? Então a gente consegue pensar da seguinte forma, que à medida que a pessoa passar a consumir essa quantidade ou mais desses alimentos no dia a dia, é um fator de proteção,
né, para a cognição. Quando a gente pensa em cognição de um modo geral, a gente pensa na capacidade ou na possibilidade do indivíduo conseguir preservar por um período de tempo maior a habilidade da memória, da atenção, da percepção, da capacidade de realizar as suas atividades no dia a dia, que é com o passar dos anos, né? É normal que aconteça um declínio, só que a grande preocupação do momento é que, a partir do envelhecimento, se a pessoa ela não tiver no seu dia a dia a adoção de medidas que possam favorecer essa função cognitiva, né, não que em todos os casos isso vai acontecer, mas pode ser um fator de risco para o surgimento das doenças, né, cognitivas, como por exemplo a doença de Alzheimer. Então o déficit cognitivo é o que antecede a doença. Então se a gente, por exemplo, pensar em estratégias simples, o consumo de frutas e hortaliças é um fator de proteção, que pode talvez postergar, né, e até mesmo prevenir a ocorrência de doenças, né, que são doenças, né, indesejadas, né, desse processo do envelhecimento. E assim, ó, na população em estudo de vocês, esses mais de 1.000 idosos que foram entrevistados, como que era o critério de inclusão? Eram só idosos saudáveis ou era incluído também nesse grupo indivíduos que apresentavam já alguma doença neurodegenerativa, como é o caso da doença de Alzheimer, por exemplo? Então, a princípio, todos os idosos que participaram da edição de 2009 e 2010 foram convidados a participar, né? Aí o critério também de escolha, né, da família ou, no caso do próprio indivíduo, em aceitar ou não participar. Lógico que nesse período todo, né, teve pessoas que adoeceram, que estavam hospitalizados, que talvez mesmo a domicílio não estavam muito bem e que não aceitaram a participar do estudo, mas a princípio todos que aceitaram foram avaliados. Então, independente, né, se a função cognitiva estivesse normal ou se já tivesse, talvez até mesmo um diagnóstico mesmo de uma doença, né? Fantástico, parabéns pela sua pesquisa, pelos resultados, pela publicação na revista Plus One. Eu agradeço muito a sua participação no nosso programa. A você que nos assiste, baseado em todas as informações relatadas pela professora Vivian, eu indico que vocês consumam 5 porções de frutas e hortaliças diariamente para prevenir problemas cognitivos futuros. Vamos cuidar da nossa memória. É isso aí. Até o próximo programa.